Amor e o perdão impossível. No dia a dia da nossa existência, nós não conseguimos avaliar de que, num dado momento, a nossa vida pode mudar de rumo ou de que algo possa se suceder que altere radicalmente a nossa existência. Temos a impressão de que a nossa existência deverá funcionar como um plácido lago e permanentemente assim, sem prevermos de que aqui ou acolá, no correr do tempo, circunstâncias variadas podem transformar a nossa existência num rio caudaloso que vá para além das suas margens, devorando as entranhas daqueles que se situam no seu entorno e promovendo um alagamento e uma inundação. Raros de nós somos capazes de avaliar que pode surgir no curso da nossa vivência existencial uma ocorrência que altere substancialmente a nossa estrutura de estabilidade de vida. Seja estabilidade econômica, seja estabilidade social, seja estabilidade afetivo-emocional, seja estabilidade espiritual. Poucos de nós visualizamos que essa ocorrência pode se estabelecer. Todavia, raras são as pessoas que não experimentam, no transcurso de uma vivência muito longa, situações que possam efetivamente causar uma estranheza naquele cotidiano de normalidade. E raríssimas são as pessoas que incluem vicissitudes que surgem do nada para estabelecer um caos numa existência que pareceria seguir no rumo da tranquilidade até o fim. É impossível prever quando isso aconteça, mas acontece. Seja tangenciando a nossa vida emocional, econômica, afetiva, espiritual, seja tomando de uma forma mais visceral esses espaços interiores que guardamos e desequilibrando-nos quando não temos a vigilância necessária. Eu falo especialmente, nesse momento, daquelas que envolvem os nossos aspectos afetivos, psicoafetivos, e que nos projetam para os aspectos de natureza moral e espiritual. São os dramas humanos, uma traição que você não estava esperando, vinda de alguém tão caro, com quem você tinha um apreço num relacionamento cotidiano, um parceiro de conjugalidade, uma parceira, uma traição de um sócio que no trabalho, mantendo fidelidade até aquele momento, você se surpreende que houve uma movimentação diferente e de que essa movimentação escoava-se no tempo, a longo tempo, e agora, vindo à luz, você percebe um mar de lama que você não consegue de forma alguma administrar com muita serenidade. Outras circunstâncias, também imprevisíveis, surgem quando uma ingratidão acontece no circuito da teia familiar. Um jovem na posição de filho, ou então um adulto num processo emancipatório, que guarda uma relação em relação aos seus tutores, aos seus pais,
que os pais jamais poderiam supor que isso pudesse se dar. Quando, por exemplo, da ocorrência de enfermidades ou do falecimento de um ou de outro dos pais e um dos filhos assume uma posição de ingratidão em relação àqueles que, de alguma forma, lhe deram a vida física e também a de natureza material, pecuniária, se surpreendem com um comportamento, num misto de traição, de ingratidão, que tangencia, às vezes, a criminalidade de um perito em cometer, em fraudar as leis. Quantos outros experimentam problemas igualmente difíceis no abandono, quando alguém muito querido simplesmente se vai, sem jamais deixar o rastro do seu endereçamento. Ou um pai que abandona o seu filho após um processo separatório, ou uma mãe que sai para uma aventura menos digna, deixando os seus rebentos, crianças ou adolescentes em regime de abandono, gerando traumas indiscutivelmente profundos nas almas, processos emocionais difíceis de serem erradicados. Mas o que dizer de outras situações não menos importantes ou tão graves ou mais, como, por exemplo, o assassinato de um ente querido, ou o suicídio de alguém que você ama tanto e que se foi, deixando você não somente no trauma da ruptura, mas também no sentimento de que aquele que foi ingrato, não deu a oportunidade de você ajudar, ou então você se move pelo sentimento de raiva porque não conseguiu ajudar aquele alguém. É como se você também tivesse sido traído por aquele que abandonou lá pelas portas do suicídio. Quantas situações de agressividade surgem no dia a dia que levam o coração sensível a experimentar grandes dores. Que fazer diante dessas circunstâncias? Portanto, nesse cortejo de situações imprevistas, é natural que aquele que se vê demandado por esses conteúdos de conflito existencial se coloque numa posição muito melindrosa. É muito difícil manter uma serenidade habitual ou manter-se sereno quando surge um tsunami dessa ordem. Quando surge um mar de lama da barragem da confiança rompida, avançando pelas entranhas da estrutura da nossa alma. É muito desafiador poder dar conta de lidar com um abandono que não se supunha que jamais pudesse acontecer, ou de um processo tão grave que culmine com o falecimento de alguém. Assim, é o grande desafio que muitos de nós somos chamados a enfrentar, porque cursa na nossa existência esses eventos, e não são raros acontecerem em cada família e com muitos dos seus membros, afetando a prole por inteira, porque o que afeta um pai, afeta a mãe, o que afeta um filho, afeta os irmãos, o que afeta um membro da família, por extensão, afeta a constelação familiar. Desse modo, aí está posto o grande problema do ser humano, de poder gerenciar conteúdos emocionais que emergem se contrapondo àquela agressão, aquele abandono, aquela injustiça, aquela traição, aquela ingratidão, e às vezes se contrapõe com igual volume ou maior se não tivermos vigilância. Passamos para uma justiça feita pelas próprias mãos. Assumimos um comportamento que está mais calcado no instinto
do que numa emoção superior. Pega-nos com tal surpresa e somos tomados por um impulso e reagimos, ao invés de fazermos uma pausa para a oração, para a reflexão, a fim de podermos assumir um comportamento diferenciado em face daquilo que aconteceu conosco. O perdão nessas circunstâncias, ele se transforma lapidar e incomparavelmente difícil em relação a todos os outros que já havíamos experimentado numa trajetória de vida. Mas em tudo é assim. Nós experimentamos o menor para podermos facear o maior. Nós treinamos no pouco para podermos dar conta do muito. Temos que ser fiel no pequeno para ser fiel no grande, afirma Jesus. Portanto, esse é o momento culminante, uma virada de esquina, talvez positiva ou negativa, dependendo da nossa escolha. Porque diante de uma situação como esta, quando não reagimos para fora, nós reagimos para dentro. Quando não explodimos, implodimos. E ao implodir, surge o ressentimento demorado, que pode se converter em ódio e às vezes em desejo de vingança. Quando implodimos, podemos tão somente experimentarmos uma mágoa dilaceradora cultivada continuamente e, em face do outro, que foi o protagonista dessa ação e desse comportamento, nós ficamos efetivamente num quadro de intolerância, de aversão absurdos. E, se houver oportunidade, muitas vezes, partimos para a retaliação, ou avançamos para dar o troco, ou quando não, ignoramos o outro, matando-o dentro de nós mesmos, como se isso fosse possível. É aí nessa ocorrência que o perdão ele surge de uma forma a se colocar luminosamente como filho do amor, porque só perdoa quem ama. Ninguém se magoa com uma pessoa que lhe é indiferente. Nós não conseguimos nos sentir sensibilizados com alguém que passa pela esquina e nos ofende, por exemplo, se nós não o conhecemos. Mas se for um conhecido, um vizinho, isso nos mexe. Se for um parente, mexe mais ainda. E se for um ente muito querido, nós entramos em crise. Então, a afetividade é que ficou abalada. É o amor que ficou, de alguma forma, alcançado num processo de auditagem interna do coração. É para saber o quanto nós amamos o outro. Porque para um enfrentamento de uma situação desse quilate, é necessário muito amor para poder estruturar um perdão. Porque nas situações menores, o nosso amor desculpa, o nosso amor cede, o nosso amor tolera, o nosso amor faz concessões, o nosso amor faz perdõezinhos ou perdões, mas esse perdão olímpico, esse perdão magno, ele exige muito treinamento. Como se fosse um atleta que vai ganhar medalha de ouro, ele precisa treinar muito e no mínimo 4 anos, de forma persistente, muitas horas, para poder fazer a sua exibição e, superando-se a si mesmo, conseguir vencer e ir para o pódio. É essa a circunstância de que estamos falando. Essa vicissitude, ela fala-nos para a nossa alma dessa necessidade de podermos apresentar essa competência luminescente do perdão. Então precisa de muito amor. E é nessa situação de vida que nós costumamos dizer, o perdão é impossível. Quando olhamos para a esposa que traiu, para o esposo, quando olhamos para alguém que nos abandonou, quando alguém que longamente nos mortificou, quando alguém, então nos retraímos e dizemos que o perdão é impossível. E se não nos vingamos,
guardamos a indiferença, ou a mágoa, ou o ressentimento, como reações negativas que vão nos desestruturar a alma dia após dia. Então é necessário olharmos para esse caminho e podermos fazer um enfrentamento e elaborarmos o perdão para as situações que nós achamos impossíveis. O que fazer então quando surge uma circunstância desse tamanho, que parece que a gente não dá força? Então, não tem força para poder fazer o enfrentamento. A proposta espírita, ela é fantástica, porque ela nos projeta, nos inclina para a superação de nós mesmos e para conseguirmos viabilizar esse perdão. Vejamos como. Assim, se a situação é muito dramática, o primeiro passo é não reagir. Fazermos uma pausa, um retraimento, buscarmos alguém para fazermos o nosso desabafo imediato, para que aquilo não nos tomando de surpresa, não dirija a nossa alma e não nos arraste para um comportamento de revide imediato. Uma pausa, na qual nós fazemos o choro, a fala, nós colocamos a nossa raiva, colocando para alguém, colocando para fora, conversando com alguém que não é o interlocutor, a fim de podermos sair daquele momento inicial que é o mais crítico, que é quando nós cometemos um crime às vezes. É necessário, portanto, nos recolher um pouco, dar um tempo, a fim de apaziguar o coração para poder fazer os movimentos que devem ser feitos a posteriori. Como faz o timoneiro de uma grande nau no oceano, por exemplo, um comandante, que em percebendo uma situação de tempestade acentuada, ele se aproxima de uma ilha e faz a sua ancoragem, a fim de deixar que aquela situação de mau tempo passe, para que ele possa retomar a sua caminhada, a sua ação, o seu objetivo, o seu roteiro náutico. Assim, nós precisamos fazer. A oração nos ajuda nesse momento de recolhimento a que possamos dar essa pausa necessária. Depois, em avaliando a situação em que fomos afetados, deveremos estruturar comportamentos que crescentemente deverão se somar na direção do nosso objetivo colimado. O objetivo deve ser o perdão. A nossa escolha deve ser o perdão, ainda que nos pareça impossível a princípio. E será uma violência tentar o perdão de uma forma artificial, hipócrita, porque nós estaremos fazendo um trabalho interno que não condiz com a nossa natureza, com o nosso nível de consciência. É melhor dizer que precisamos de tempo, é melhor confessar a nossa incapacidade circunstancial, mas sem desistir do objetivo, do rumo, da meta. E assim, diante de uma situação tão difícil, o evitamento do contato no início é sempre de bom tom. Até porque ele se torna quase sempre negativo, inviável e destrutivo. E ao longo do tempo, ao lado de trabalhos que às vezes necessitam até de ajuda de um psicoterapeuta, de um amigo, de um conselheiro religioso, nós vamos então estruturando a nossa performance, fazendo treinos, que em psicologia se diz treinos em terreno neutro, ou seja, eu vou exercitando o meu amor em circunstâncias outras que não tem nada a ver com aquela vicissitude que ficou pendente. Ao treinar, amar, ceder, conceder, tolerar, nós estamos fazendo a amplificação de um amor que nós precisamos ter para poder fazer a viabilidade do perdão. Ou seja, começarmos a treinar perdões em outras circunstâncias, exercitarmos o amor em várias outras circunstâncias adversas, sem que o alvo esteja naquele momento sob a nossa mira,
mas com a compreensão de que aquele trabalho indireto vai nos fortalecer para que num dado momento nós possamos, então, agora mais maduros emocionalmente, eticamente melhor postos, sem nenhuma hipocrisia, consigamos viabilizar um volume de amor capaz de estruturar um perdão possível naquilo que parecia impossível. Então, é a fisioterapia do amor. Assim como alguém, para levantar um peso, precisa começar a treinar com os pesos menores, porque não tem força, e se lesaria em tentar fazer o erguimento de um peso maior, nós, igualmente assim, devemos fazer como o levantador de peso, treinando com os pesos menores, a fim de ganharmos a estrutura da alma para fazermos o enfrentamento do nosso objetivo último. Não exigimos da criança aquilo que podemos pedir de um adolescente. E não pedimos de um adolescente aquilo que só é solicitado ao adulto. É todo um processo de amadurecimento. Compreender que para aquela circunstância eu sou criança e não tenho condições de perdoar porque tenho pouco amor, um amor ainda imaturo para lidar com aquela circunstância, é bom senso. É verdade do autoconhecimento e é de bom tom. Avaliar de que eu sou um adolescente e aquela situação me exige a maturidade de um adulto é, igualmente, na relação do perdão, igualmente de boa lembrança. Saber que eu ainda preciso de um pouco mais de tempo para fazer o enfrentamento da ingratidão, da injustiça, para poder fazer o enfrentamento daquele que assassinou o meu filho, daquele que me abandonou, para poder rearticular o contato com o pai ou com a mãe, depois de 15 anos de abandono, de negligência ou de rejeição. É necessário nos estruturarmos, a fim de buscarmos essa pendência que também nos afeta a alma. Porque perdoar, alcançar esse nível, não é para atender o outro, simplesmente é sobretudo para atender a si mesmo. Porque quem guarda o ressentimento, a mágoa, a indiferença mórbida em relação ao ente querido que cometeu algum tipo de deslize, é pior para quem guarda. É segurar a brasa que queima e requeima, achando que o outro é que está sendo ferido. A mágoa faz mal para quem guarda a mágoa. O ressentimento é dilacerador para quem guarda o ressentimento. E se você não resolve nessa vida, resolverá na outra. Mas por que deixar para outro o que pode ser feito nessa? Reconcilia-te com teu adversário, diria Jesus, enquanto estás a caminho com ele, para que mais tarde não sejas entregue ao juiz, à consciência, e depois ao oficial de justiça, aos benfeitores espirituais, e sejas encerrado na prisão, um novo corpo, nova encarnação, e não sairás de lá até que tu resolvas no último centavo a tua pendência. Resolver hoje por nós mesmos e também pelo outro. Libertar-se, porque quem guarda mágoa está aprisionado no sentimento em relação ao outro. Quem não consegue resolver a sua encrenca interna e negligencia o perdão, adia o seu processo de saúde mental, espiritual, mas de saúde emocional, mas de saúde física, porque esses desequilíbrios, eles acabarão por desaguar no corpo. Por isso Jesus tinha razão quando colocou na oração dominical, quando se dirigindo ao Criador, dizendo: Pai, perdoa-nos, à medida que formos perdoando aqueles a quem temos ofendido, os nossos ofensores, o perdão numa via ou noutra. Perdoar, ser perdoado por Deus, à medida que formos perdoando aqueles que nos agrediram, nos machucaram, foram injustos, nos abandonaram, é uma medida de alguém que quer se alinhar com a saúde integral e quer ser livre num perdão que era impossível e depois se torna viável em função do amor, da fisioterapia amorosa que foi estabelecida por mais ou menos um longo ou um médio tempo. Insista, não se abandone, vá em frente.